Povo de Deus, paz do Senhor a todos. Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Luciano Souza, pastor presidente da igreja IMD, Igreja dos Milagres de Deus, na cidade de Sapiranga. Sou convertido há mais de 30 anos. Há 22 anos pregamos a palavra de Deus, fomos instruídos, ensinados, discipulados por homens de Deus. Então, amados, tivemos um aprendizado, com aqueles que realmente tinham compromisso com o altar. E eu estou passando aqui, amados, não para criticar ninguém, mas para deixar um pouquinho daquilo que nós aprendemos. E eu quero falar aqui nesta ocasião sobre 4 erros que o pregador não pode cometer. 4 erros que o pregador não pode cometer. E esse vídeo eu tenho convicção que vai ajudar muitos, principalmente aqueles que estão iniciando na pregação. E o primeiro erro, amados, o primeiro erro é falar o amém do povo ou da igreja. Como assim, pastor? Quando o pregador assume o altar, assume o púlpito, coloca a Bíblia sobre o mesmo, então ele vai cumprimentar a igreja. Muitos cometem o erro nesse ponto. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Outro diz, quero vos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Este amém que o pregador não pode cometer este erro. É um erro gravíssimo. Como assim? Amados, para quem não sabe, a palavra amém significa assim seja. Quando o pregador cumprimenta a igreja com a paz do Senhor e a igreja responde amém, a igreja está dizendo para o pregador, assim seja. Era a mesma coisa que a igreja estivesse dizendo a paz do Senhor. Então não tem lógica nós cumprimentar alguém e repetir o cumprimento para ele. Era a mesma coisa que eu encontrasse alguém, eu chegasse na casa de alguém e cumprimentasse ele dessa forma, boa tarde, amigo. Boa tarde. Eu olhar para ele, boa tarde, repetir 2 vezes a palavra boa tarde. E muitos ainda cometem um erro mais grave ainda. Eu já vi, amados, isso acontecer. O pregador, ele diz, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja responde amém. Ele chama a atenção da igreja. Não comeram hoje? Estão com sono? Por que não dão um amém mais alto? Outro diz, esse amém foi para mim. Então, se o amém é para Jesus, mais alto. Não, amados. Esse amém, na hora da saudação, do cumprimento à igreja, não é para Jesus, é realmente para o pregador, porque o pregador é que está ali cumprimentando a igreja. Então, o que seria certo a fazer, pastor Luciano? O certo é assumir o altar, colocar colocar a Bíblia sobre o púlpito, olhar para o auditório, olhar para as pessoas e cumprimentar. Vós cumprimento com a paz do Senhor. Ou, segundo o costume, a paz do Senhor a todos. Ou, boa noite na paz de Cristo. Bom dia na paz de Cristo, dependendo do horário. Entende? E não pronunciar a palavra amém. Daí o pregador vai dizer, cumprimento vós a todos com a paz do Senhor. E a igreja irá responder amém. E outra coisa, amados, não é necessário a igreja em alto e bom som gritar todos juntos, amém. Não, amados, cada um
vai abrir a boca e vai pronunciar o amém da forma que ela gostaria de pronunciar, porque nem todos no culto, no ambiente de culto, estão todos empolgados para gritar todos numa só voz a palavra amém. Lógico que ficaria mais bonito, mas não é dessa forma. E o segundo erro, amado, o segundo erro que o pregador não pode se cometer, muitos estão cometendo esse erro, né? Geralmente, amado, quando o pregador vai receber a igreja, né? Melhor, perdão, vai receber a oportunidade para pregar, o pastor, o dirigente do culto, né? Recebe o pregador com a igreja em pé, né? Como um sinal de respeito, consideração pelo ministro da palavra de Deus. E o erro que o pregador comete, não pode cometer, é permanecer com a igreja em pé por muito tempo. Tem uns que perdem a noção do horário, falam 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e a igreja ali em pé. E ele fica ali falando a sua palavra de consideração, agradecendo o irmão que convidou para pregar, agradecendo o pastor, agradecendo até mesmo a igreja, ou fica apresentando a esposa que está acompanhando, fica apresentando o amigo que está acompanhando, e assim por diante. E a igreja em pé. Por que eu digo que o pregador não pode cometer esse erro? Porque no ambiente de culto, no auditório de uma igreja, tem pessoas ali que trabalharam o dia todo em pé. Tem pessoas ali que vieram caminhando para o culto, estão cansadas. E o que elas querem? Estar sentada, bem acomodada, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para apresentar para elas, através da vida dali dos ministrantes, né? Então, amados, o que não pode acontecer é isso. O pregador, né, fica falando, esquece que a igreja está em pé. Então, e muitos cometem esse outro erro. Eles pedem para a igreja assentar, né? E eles ficam ali falando, dando a sua palavra de gratidão pela oportunidade que está ali. E depois, então, ele convida a igreja. Agora vamos nós colocarmos em pé para lermos a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus. É o outro erro, amados. Se você mandou a igreja sentar, tem esse costume, esse hábito de assumir, né, o microfone e mandar a igreja sentar para dar a sua palavra de consideração pelo convite, tudo bem, mas então não mande a igreja levantar, não manda o auditório levantar. Então, amados, diga para eles, permanecei da forma que vós estão e leamos a palavra de Deus, né? E muitos dizem, vamos nós colocarmos em pé para reverenciar a palavra de Deus. Amados, reverenciar a palavra de Deus, reverenciamos de em pé, sentado, deitado, entende? Então, mas isso aqui é assunto para outro dia. Queridos, e muitos comete esse erro. Então, pastor, o que é correto a fazer? O correto é assumir o altar, cumprimentar a igreja, né? Cumprimentar a igreja e já convidar os irmãos para ler a palavra. Vamos aproveitar, os irmãos, né, a oportunidade, o qual estamos em pé, e leamos a palavra de Deus. Então, depois que lê, pede para a igreja sentar e vai deixar os seus agradecimentos àqueles qual assim o convidaram. O terceiro erro, amados, que o pregador não pode se cometer, e muitos estão cometendo, principalmente os novos, né, pregadores, aquelas sem experiência ou poucas experiências, é na conclusão da mensagem. Eles estão se perdendo para concluir a mensagem. Então eles ficam falando, já irei concluir, já irei terminar, mas continua falando. Uma vez, tudo bem, máximo 2 vezes falar. Pode até falar, já vou concluir, eu estou concluindo a mensagem, tudo bem. Mas ficar repetindo e nunca termina. Isso aqui gera um desconforto para o auditório, né? Isso aqui gera um despreparo, né, para a igreja.
melhor, passa o despreparo do pregador para a igreja. O quarto erro, amados, e último erro aqui, que o pregador não pode cometer, é fazer o povo se colocar em pé, fazer o convite dizendo que vai orar e não orar. E eles ficam ali falando, contando o testemunho, ou falando mais e mais e mais, e o povo vai ficando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos em pé. E o povo, amado, quando levanta, que vem para a frente, é porque eles querem receber uma oração. Eles querem receber um milagre. Eles querem receber até mesmo o toque das mãos dos obreiros, do próprio pregador. Querem se sentir abençoados, né? Então, amados, o povo fica ali na frente, desconfortável, fica trocando de pé, né? Se escora num pé, escora no outro. Isso gera um desconforto para a igreja. Então, o que leva eu trazer esse vídeo, gravar esse vídeo e deixar para você? Muitas vezes, amado, os pastores, presidentes, os que cuidam da igreja só sabem criticar, só sabem criticar, só sabem criticar, mas não tem a coragem de fazer o que eu estou fazendo, gravando um vídeo e colocando o que o pregador não deve fazer, os erros que o pregador não pode cometer no momento da ministração. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilha esse vídeo. Amém?